A proposta aqui é a gente dar continuidade, então a gente está intercalando, na verdade, né? A gente deu uma pausa naquilo que a gente fez na aula passada sobre microRNAs. A gente vai continuar, mas eu vou esperar quando o Murilo estiver aqui, porque eu acho que é muito melhor. E a gente vai retomar uma coisa que a gente tinha tido uma aula sobre isso, e hoje eu vou retomar, que é a parte de falar de ontologias, grafos de conhecimento, etc, etc. O formato desses slides ele está meio híbrido, porque esse mesmo tema eu estou usando numa outra disciplina minha, que é de paradigmas. Aí vão ter coisas que eu vou pular. Mas depois, se alguém quiser e tiver interesse da computação ou não, vocês vão poder assistir o vídeo que eu tô, as aulas que eu estou dando na outra disciplina, que eu vou dar ênfase em algumas coisas que nessa disciplina não vou, você não fica muito sobrecarregado. Tá certo? Bom, então eu vou pular esse slide que é o da outra. Eu tentei trazer alguns problemas que eu diria para vocês que são problemas que a gente poderia fazer com inferências usando ontologias. Porque, na verdade, quando a gente falou da última vez sobre ontologias, eu mostrei como é que era o sistema de construção, de classificação. Eu mostrei que era uma rede também. Mas eu não cheguei a detalhar o seguinte: como é que você usa esse negócio para complementar a atividade de do outro grafo que tem fenômenos que eu estou estudando no mundo, tá certo? Então, um dos exemplos que eu vou trazer aqui, talvez a gente não esgote nessa aula, é como é que ontologias elas podem ser usadas, por exemplo, para predizer interações entre proteínas, tá certo? Interações não conhecidas, né? Ainda, ou não documentadas experimentalmente. Então, como é que eu poderia fazer isso? Isso é uma das coisas, é uma das áreas que tem muito estudo, né? Depois, se tiver tempo, eu vou dar uma aula só sobre PPI, e existem 200 mil técnicas para você tentar fazer essa predição, que vai de machine learning, a N outras coisas, inclusive coisas que a gente viu aqui, né, de co-expressão, template. Então tem várias técnicas que as pessoas usam por aí para fazer esse tipo de predição, tá? E uma das coisas que a gente vai discutir aqui, e aí nesse caso eu quero trazer dados de ontologias, é que eu consigo fazer certas predições do comportamento de uma ontologia. Existe uma técnica em que você vai analisar certas correlações, certo? Entre proteínas que são ligadas funcionalmente, né? E ligadas funcionalmente significa que elas fazem parte, por exemplo, de um pathway ou fazem parte de alguma coisa, né? E quando essas proteínas fazem parte desse processo, elas tendem a evoluir juntas e se manter juntas ou serem eliminadas juntas, tá? Porque elas fazem parte de um mesmo processo, certo? E esse tipo de coisa, ele, na verdade, eu não lembro se eu dei essa aula depois do PPI que eu falei, tá? Mas isso leva a vários estudos que tentam integrar a noção de entendimento de como funciona o metabolismo, de quais são os processos, de como se relacionam os seres vivos, com o conhecimento das interações das proteínas. E aí você pode predizer coisas, tá? Então eu posso, por exemplo, entender certas interações de proteínas humanas olhando a interação de proteínas, por exemplo, que foram observadas em outros seres vivos, não é? Ou
eu posso entender certos aspectos ou predições de interações entre proteínas, correlacionando elas com pathways, processos biológicos e outras coisas. Então, essa parte de fazer esse enriquecimento é uma área muito interessante, onde se usa conhecimento, né, para fazer o que a gente chama de predição de link, por exemplo. Aqui tem um exemplo, mas eu vou mostrar esse exemplo melhor no PPI. Hoje é só para dizer assim, eu consigo usar conhecimento de outras fontes para predizer certos processos biológicos, sem precisar, por exemplo, olhar somente quimicamente ou fazendo análise de expressão como é que as coisas acontecem. Então, na verdade, é um caminho que eu estou seguindo, que é um caminho baseado no conhecimento. Eu quero pegar o conhecimento que eu tenho, eu quero fazer inferências sobre esse conhecimento e descobrir essas coisas que eu não conheço, tá certo? Eu ia colocar aqui nos slides, mas não deu tempo, mas eu vou trazer aqui on the fly. Tem um artigo que eu também queria ter incorporado, que é muito interessante, tá? Que é um artigo que mostra, depois eu incorporo aí nos slides, que é esse artigo aqui, ó. E na verdade tem dúzias desses artigos, eu vou ter uma aula que eu vou mostrar muito disso aí, tá? E que você desloca o foco para esse tipo de coisa. Por exemplo, nesse artigo aqui, ele quer trabalhar com um negócio chamado drug repurposing. Drug repurposing é quando você tem uma droga que é usada para um certo propósito, tá certo? E como ela já passou por todos aqueles processos de validação, né? Que é demorado esse processo, tem que testar nisso, testar naquilo, tem várias fases, né? Todo mundo aprendeu essas coisas na época da Covid, né? Lembra? Ah, fase tal, fase tal. Aliás, uma das coisas que gerou muito ruído no início da Covid é que os primeiros experimentos com drug repurposing, né? Porque lá, não sei se vocês lembram, no começo da Covid, eles estavam tentando ver se tinha alguma droga que existia que dava para fazer alguma coisa, né? No final eles não acharam nada, eu acho. Mas assim, isso gerou ruído, porque aí o jornal botava uma notícia lá, falando, ó, ele parece que tal droga. Aí todo mundo achava que aquilo já era, corria para a farmácia para comprar, achava que já resolvia. E na verdade os caras só estavam tentando achar alguma coisa. Mas em muitas áreas, isso acaba funcionando, o drug repurposing, certo? Só que a ideia é, será que eu consigo fazer esse drug repurposing assistido? Será que a máquina consegue me ajudar a conhecer uma droga que atua sobre um certo problema e ele pode me ajudar a predizer se aquela droga poderia ser usada num outro problema? E aí vocês vão ver que esse artigo, ele é todo baseado num grafo de conhecimento, tá? Eles montam um grafo de conhecimento que eles ligam doenças, genes, os compostos químicos das drogas, sintomas e outras coisas, tá certo? E aí tem uma parte interessante que a gente não vai aprofundar hoje, porque não é hoje o propósito, mas depois a gente pode dar uma aprofundada, que é o que a gente chama de inferência. É como é que ele vai caminhar por esse grafo de conhecimento e dizer assim, olha só, se essa droga tem um composto ativo que atua nesse gene para essa doença, tá? E essa outra doença geneticamente é muito próxima, ou tem afeta os genes muito próximos a essa, será que essa droga não vai ter um efeito equivalente nessa outra doença? Então, o que eu estou tentando fazer, na verdade, é pegar todo esse conhecimento que eu tenho e elaborar ele para tentar chegar numa resposta mais rica, né? Mas isso é só a parte de motivação. Chegar nesse ponto que ele chegou, a gente ainda vai ter que dar uma caminhada, tá certo?
E hoje, o que a gente vai fazer é começar a caminhada, tá? Então, vamos lá. A gente falou desse problema e vamos retomar os Knowledge Graphs que a gente parou na aula das bactérias, né? A gente trabalhou com bactérias, não foi? E eu quero introduzir um caso, na verdade eu estou introduzindo esse caso, depois eu posso até pedir para o Murilo dar uma aula sobre isso aqui. Mas é porque eu já tinha os slides, foi um caso que a gente usou no ano passado, e eu já estava com os slides preparados para ele, eu não ia adaptar para os casos desse ano, que não ia dar tempo. Mas aí depois, se vocês quiserem, eu peço para o Murilo explicar a crônica mieloide leuquemia, ou leucemia, né? A leucemia mieloide crônica, tá? Ela é resultado de um gene mutante que eles chamam de Filadélfia, tá certo? Que é esse cara aqui, que na verdade tem a ver com um cromossomo, né? Que na hora, não lembro se é na hora da duplicação, ele faz uma combinação errada, tá certo? Essa ponta desse cara acaba entrando, nesse caso aqui, encaixa aqui, tá certo? E aí ele começa a produzir um gene mutante, tá certo? Que depois eu vou pedir para o Murilo dar uma explicada, ele vai explicar isso muito melhor do que eu, tá, gente? Mas esse gene, ele vai gerar uma proteína que fica o tempo todo ativa e em vários processos celulares. Um deles é de duplicação, e isso gera uma leucemia bem puxada, tá certo? E ela é mieloide porque ela atua nesses estágios iniciais, que são aquelas células progenitoras, né, de outras células do sistema, tá? Bom, isso aqui eu vou pular. Então, a gente já tinha visto isso, o conceito de grafo de conhecimento, né? Então, vocês lembram que um nó, isso aqui é só uma repassada rápida, um nó é um conceito que você pode ter uma aresta, não é? Que é uma relação que está ligado com outro nó, que é outro conceito. Então, eu falei para vocês que grafos de conhecimento, basicamente, aqui tem um exemplo, né? Mas eles são dessa maneira, né? Eles têm conceitos e tem um relacionamento entre eles, tá certo? E aqui eu estou mostrando um grafo de conhecimento do que a gente chama de Disease Ontology, que é um grafo de conhecimento que relaciona as doenças entre si. Por exemplo, a crônica mieloide leucemia está aqui. E isso aqui é uma relação de especialização e generalização. Então, mieloide leucemia é uma generalização, leucemia e assim por diante. Tá? De repente eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo da aula dele sobre leucemia. Ele tem um vídeo, ele gravou um vídeo. Tá? Tudo bem isso aqui? Tá, aí eu mostrei para vocês também, isso aqui eu só estou repassando, por isso eu estou passando rápido, né? Que essa relação, ela não precisa ser uma especialização, ela pode ser alguma coisa é parte de outra coisa, certo? Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um negócio que eu tirei do Gene Ontology, né? Que ele fala, mas quem é o núcleo? E aí eles têm vários tipos de relação aqui, ó, tá vendo? ISA é uma relação especialização e generalização. O azulzinho, que é part of, significa que eu sou parte de uma outra estrutura maior, não é? Então, por exemplo, você vai ver que um núcleo, ele é uma especialização de alguma organela que é rodeada por uma membrana, não é? E essa organela é parte da estrutura interna anatômica de uma célula. E aí você vai construindo o conhecimento que você tem sobre essas coisas, certo? Agora, eu quero dar um salto e começar a mostrar para vocês um conceito que é muito importante, que tudo bem, eu tenho um conhecimento. Só que, para o negócio se tornar poderoso, e agora vocês vão ver como o negócio vai se tornar poderoso, eu preciso
interligar conhecimento, certo? Então, o grande poder de utilizar grafos de conhecimento é quando você está interligando várias coisas, e não quando você usa o cara isolado, certo? E como é que eu faço essa interligação? Então, tem algumas coisas que a gente tem que ver, tá? Por exemplo, existe uma iniciativa que se chama Web of Data, né? Que é uma iniciativa, eu ainda não falei dela. Falei dela? Acho que não, né? Ainda não. Que é a Web dos Dados, ou Web Semântica, como a gente chama, que a ideia é o seguinte, olha, imagina que eu tenho vários grafos de conhecimento, né? Mas eu quero interligar eles, porque tem vários repositórios, várias iniciativas. Como é que eu posso explorar isso? Isso eu já mostrei, a ideia é que máquinas conversem com máquinas, tá certo? E daí existe uma linguagem e um modelo que se chama Resource Description Framework. De uma certa maneira, vocês já foram introduzidos informalmente a ele. Por quê? Porque o RDF, ele usa esse modelo que a gente chama de tripla, que é, eu tenho um conceito, uma relação e um outro conceito. Esse é o modelo básico do RDF, tá? Então o RDF é um modelo para a gente construir esses grafos de conhecimento, mais especificamente a gente chama de ontologias. Ele é um modelo, que é um modelo de grafo, como a gente vai ver, mas ele também tem uma linguagem para fazer isso. E aí ele vai representar de forma homogênea as coisas que a gente quer representar. E isso pode ser consumido por computadores e ele é a base para a web semântica. Então, basicamente, vocês podem imaginar o seguinte. Imagine que eu tenho um grafo que representa o meu conhecimento sobre leucemia mieloide crônica, certo? Eu poderia ter esse grafo armazenado aqui no banco de dados, né? Por exemplo, se vocês perguntassem, mas como é que eu teria isso num Genontology ou em outro, no Disease Ontology? Então, eles podem ter um grafo armazenado num banco de grafos. Você tem bancos que armazenam grafos, certo? Qual é a limitação desse banco? É que se você não seguir um padrão como o RDF, isso que você está fazendo não vai ter interoperabilidade. O que significa? Significa, e é isso que a gente vai brincar um pouquinho nessa aula, isso aqui eu vou pular, porque significa que eu gostaria de ter vários grafos que são mantidos por várias organizações que têm conhecimento sobre várias coisas e eu gostaria de interligar esses grafos, certo? Então, para isso, a gente vai usar o RDF, que está aqui, ó. O RDF, vocês vão entender agora o RDF. Esqueçam o SparkL, que não interessa agora, certo? Então, essa iniciativa, essa ideia de que eu posso pegar várias coisas e eu posso interligar, a gente chama de Linked Data, tá? E o Linked Data, a melhor forma de você entender o Linked Data é usando um projeto que transforma a Wikipedia num grafo de conhecimento, certo? Então, todo mundo conhece a Wikipedia, claro, e você pode imaginar que cada página da Wikipedia é como se fosse um conceito. Se eu tenho uma página sobre Paris, eu posso imaginar que Paris é um conceito, tudo bem? Se eu tenho uma página sobre Île-de-France, vocês sabem o que é Île-de-France? É a região onde está Paris, certo? Isso é um outro conceito, tudo bem? Bom, se você entrar na página de Paris, todo mundo já deve ter feito isso, não de Paris, mas de qualquer lugar do mundo, ou na Wikipedia, todo mundo sabe que a Wikipedia de agora tem um negócio chamado Infobox, né? Todo mundo sabe o que é Infobox. É aquelas caixinhas que aparecem do lado. E qual a diferença do Infobox para o resto? É que o Infobox, a informação está estruturada. Quer dizer o seguinte, geralmente, a caixinha ela tem uma coluna que a gente poderia dizer que é uma propriedade e uma outra coluna que é um valor. Tá? Então, por exemplo, qual é a região do Île-de-France? Ou a região de Paris? É Île-de-France. Certo? Qual é o país? É França.
E aqui tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Ele não tem só um texto, ele tem um link. E esse link leva para essa página, que é a página da Ildefonso, certo? E aí você vai ver que inclusive tem um link de volta, porque aqui Paris, aqui no Ildefonso eu tenho conexão para Paris de volta aqui, tá vendo? E eu também tenho conexões para outras coisas externas. Então surgiu um projeto que falou assim, cara, eu posso pegar isso e transformar num grafo, certo? Espera aí que eu botei esse negócio na ordem errada. Calma lá. Deixa eu só arrumar essa ordem, senão a explicação vai ficar confusa. Isso aqui da Tenda dos Milagres, vem para... Não, deixa eu fazer isso aqui. Então eu estava falando que eu posso transformar isso num grafo. Ou seja, Paris, que era uma página, pode virar um conceito. Paris, tá? Ildefonso, que era outra página, virou outro conceito. Se eu tenho num Infobox uma propriedade region ligando esse a esse, porque vocês lembram que no Infobox eu tenho um link, então eu posso dizer que Paris, a região de Paris é Ildefonso. Como vocês devem ter visto que em Ildefonso tem um link de volta para cá, dizendo quem é Paris. E assim por diante. Então, note, eu consigo pegar os conceitos, interligar eles e montar um grafo, certo? E, na verdade, cada um desses conceitos, que eu estou chamando de conceitos, é uma página da Wikipedia. Tudo bem? Esse é um projeto chamado DBpedia. Ele transformou a Wikipedia num grafo de conhecimento. Vamos ver outro exemplo. Se você entrar na página do livro Tenda dos Milagres, você vai achar um infobox aqui, tá vendo? E aí aqui tem autor Jorge Amado, tá? Esse link leva, olha lá, infobox, esse link leva para onde? Leva para a página do Jorge Amado, certo? Então, na verdade, se vocês pensarem, vocês podem imaginar que Tenda dos Milagres é um conceito, Jorge Amado é outro, e eu estou ligando esses conceitos. E eu apertei alguma tecla que eu não devia. Tudo bem. Ó, se vocês apertarem o B, ele fica assim, ó. Acabei de descobrir. Tá? Aí, quando você chega aqui no Infobox da página de Jorge Amado, vocês vão descobrir que tem, por exemplo, Born. E aí tem um link para Itabuna, certo? Então você consegue saber, por exemplo, que Jorge Amado, e aí Itabuna é um outro conceito, certo? Então, na DBpedia, você pode fazer a mesma coisa. Você pode chegar e dizer assim, existe um conceito chamado Tenda dos Milagres, o autor é Jorge Amado e nasceu em Itabuna. Eu vou construindo um grafo a partir daquele conhecimento. Estão acompanhando a ideia? A partir disso, você imagina então que eu posso representar o meu conhecimento como um grafo e as relações, né? E esses dados estão desatualizados. Eu nunca tenho tempo de atualizar, mas isso é de algum ano lá para trás, eu acho que é 2017, que tinha... eles extraíram no grafo 4,58 milhões de coisas, tá certo? E eles classificaram coisas em ontologia. Por exemplo, eles reconhecem pessoas, lugares, dentro desse grafo, certo? E você tem também a parte internacional, que você liga com outras línguas, né? Mas o Linked Data não é só a Wikipedia. A Wikipedia virou a raiz, a semente de um processo em que os caras começaram a pegar outras bases de conhecimento e transformar em grafos, certo? Então, olha só, Projeto Gutenberg, né? O Projeto do Gutenberg, todo mundo sabe o que é, tem vários livros
de domínio público disponíveis para download, tá certo? Então, pensa comigo o seguinte, eu posso pegar os livros que são mencionados na DBpedia e posso ligar com os livros que estão no projeto Gutenberg. Tá? Como é que eu faço isso? Aí tem uma coisa que ainda vai virar uma questão para vocês. Mas eu consigo fazer isso. Eu consigo ligar GeoNames, eu consigo ligar um monte de coisa, começa a ligar. Então pense que o projeto Gutenberg em si já é um grafo grande. Esse aqui é outro grafo, esse aqui é outro, e você vai interligando. Só que isso aí era em 2007, tá? 2007 em novembro já estava assim, 2008, tá? 2009, 2010, 2011. Então vocês estão vendo que o grafo vai crescendo, cada bola dessa é uma base de conhecimento. Inclusive tem coisa na área de saúde aqui, ó, tá vendo? Medicare, Drug Bank, tá vendo? DailyMed, tudo ligado, a DBpedia está ali no coração do negócio, certo? 2014, 2019, eu tentei atualizar ela e tentei entrar nesse LOD aqui, só que hoje ele estava fora do ar. Deixa eu ver se agora ele voltou para o ar. Não, ele não está conectando. Então eu peguei um 2025 do Archive. Eu não tenho certeza que essa é a versão mais atualizada de 2025. Essa aqui, ó. Eu peguei do Archive, tá? Mas nessa versão do Archive, não sei se todo mundo sabe o que é o Archive. Eles capturam páginas da internet e arquivam. Ele também tem as subredes agora, as subclouds. Então olha só que bacana isso aqui, ó. Isso aqui eu estou puxando de um link do Archive, tá? Enquanto ele está puxando, tá tudo certo aqui, né? Indo para frente, tá. Bom, ele tá meio... Ah, aqui, veio. Tá vendo? Isso aqui é uma página arquivada, na verdade. Aí agora, ó, ele tem os subdomínios. Então, por exemplo, isso aqui é o subdomínio cross-domain, mas você pode pegar, por exemplo, Life Sciences. Aí ele vai pegar a subrede de Life Sciences, tá vendo? Geografia. Olha que legal. Legal, não é? Se não bateu mais forte coração, é porque você está no curso errado, tá, gente? Isso aqui é bem bacana. Achei muito legal isso. Tá. Por trás disso tem um negócio chamado RDF. E agora a gente vai entender isso aí, tá? Vocês lembram que a última aula que eu falei sobre ontologias, a gente começou com esse backdive, lembram dele? O velho e bom backdive. E a gente pegou Escherichia coli e falou sobre ela, e viu que a gente poderia olhar se era gram positivo, gram negativo, o formato, lembra disso? E a gente então montou, pegou os nós e as arestas, aí eu mostrei, não é? Note como é que eu fiz isso aqui, ó. Eu falei, olha, isso aqui é um conceito, uma relação, outro conceito. Não foi isso que eu fiz? E a gente montou esse grafo, lembram disso? Na verdade, a gente montou dois. Esse aqui foi o segundo, certo? Sucesso. Isso aqui a gente vai pular porque é da outra turma. Tá. Só que agora, eu quero pegar esse backdive, que são as bactérias, e eu quero perguntar para vocês o seguinte, não, mas eu não queria deixar isso só ali naquele banco de dados, eu queria compartilhar com o mundo esse conhecimento. Então eu vou lançar um desafio para vocês. Isso é uma tarefa que vocês têm aí no slide para responder, tá certo? Não vale olhar os próximos slides com a resposta, tá? Nada de trapacear, vou ficar vigiando aqui, certo? Bom, imagine que eu tenho eu quero construir um grafo, e nesse grafo vai ter aquele conceito de Escherichia coli. É assim que pronuncia? Deve ser, né? Escherichia coli. E ninguém entende bactéria nessa sala, cheio de biólogo, ninguém se interessou por bactéria. Eu acho que se eu fizesse biologia eu ia querer estudar bactéria, que eu acho muito legal bactéria. Não? Ninguém? Tá bom. Como você identificaria? Você quer criar esse conceito, bactéria, não é? Aquele conceito, certo? Um nó que representa uma bactéria. Só que eu quero que esse nó
ele possa ser referenciado de forma única no mundo todo. Qualquer lugar do mundo que alguém quiser fazer referência à minha Escherichia coli, eu tenho que criar um identificador que vai ser reconhecido pelo mundo todo. Então eu quero que vocês proponham uma forma de fazer esse identificador, para que as pessoas no mundo inteiro possam referenciar o Escherichia coli. Vou dar um tempo para vocês pensarem, vocês escrevem aí no slide, tem uma área que eu deixei aí para vocês escreverem a resposta. E vocês? Como vocês fariam? Fala. Ah. Certo. Tá. Vocês entenderam o que ela propôs? É o que a gente chama de identificação hierárquica. A identificação hierárquica, ela pode ter vários elementos na identificação que vão mostrando hierarquicamente o que é aquilo. Tem vários sistemas que usam isso. O MESH, que é o Medical Readings, não sei o que, ele é assim. Ele é hierárquico, ele tem umas estruturas hierárquicas. O que vocês acham disso? O nome Escherichia coli é único no mundo, certo? Aí você ia usar esse nome, né? Tá bom. O problema que a gente tem é o seguinte, vamos lá. Agora eu vou dificultar para vocês, tá? Que é o seguinte, quais são os problemas? Primeiro, os chineses não vão ficar felizes com a sua definição, porque Escherichia coli em chinês se escreve assim, tá? Isso já ia ser um problema se você usasse o nome Escherichia coli, porque a gente sempre pensa do ponto de vista ocidental, né? Isso já é um problema. Depois que tem gente que bota resumido, tem gente que bota... E depois, por exemplo, esses nomes, às vezes, eles mudam, né? Por exemplo, existe uma denominação alternativa sinônimo que é Bacillus coli. E a gente tem um outro problema. E esse problema afeta tanto o modelo baseado em hierarquia, quanto o modelo baseado em nome. Tá? O problema do modelo baseado em hierarquia é que, se você não projetar muito bem, os biólogos eles têm a mania de mudar as classificações das coisas. Tá certo? De repente, um bicho que era de uma certa espécie, de um gênero, de uma outra coisa, às vezes muda até de reino. Certo? Não é? É verdade. Os biólogos sabem disso. Muda até de reino, às vezes, o treco. Tá certo? Então, é difícil você usar uma identificação associada a qualquer coisa. E isso é um entendimento antigo na área de dados, tá certo? Pelo menos o pessoal da computação deve ter estudado o conceito de chave, certo? E o conceito de chave é muito usado em bancos de dados. Você pega algumas características identificadoras daquele elemento e você usa como chave. Por exemplo, a proposta de usar Escherichia coli, que é o nome, poderia ser uma chave. Você vai pegar uma coisa que é única e essa aqui é a minha chave e beleza, você vai pegar qualquer atributo. Poderia ser uma coisa hierárquica, poderia ser o que vocês quisessem, certo? A única coisa que você tem que garantir com a chave é que você não pode ter duas tuplas que tenham a mesma chave, identificadas pela mesma chave. O problema da chave, como eu já falei, e isso é um estudo antigo que se faz, é que os atributos que compõem a chave não podem ser modificados, senão a chave muda. Isso é um problema, tá certo? Você não pode proporcionar identidade universal para cada objeto. Por quê? Porque quando você usa atributos para construir chave, muitas vezes aqueles atributos dependem do contexto. Um exemplo que é sempre dado imagina que tem um funcionário numa empresa
e que a chave para a esposa, que não é funcionária, é definida, sei lá, a matrícula do funcionário e mais um atributo extra. Aí aquela esposa passa a ser funcionária, então ela passa a ganhar outra chave, e aí como é que eu diferencio o estado antes em que ela era esposa do estado depois em que ela passou a ser funcionária, tá certo? Então usar atributos em chave é sempre uma ideia ruim. Aprendam isso, certo? As atributos podem mudar ao longo do tempo, espécies mudam de nome, espécies que se fundem ou separam, tá certo? Quem trabalha nessa... Eu tive um período que eu colaborei com o pessoal de taxonomia, de árvore filogenética, e, cara, é um pesadelo. Basicamente é um pesadelo, certo? Eles fazem tudo que você imagina, certo? Então, na prática, hoje em dia, os sistemas mais modernos, eles tendem a usar um conceito chamado surrogate. O que é um surrogate? Um surrogate é qualquer tipo de identificador que você gera por um sistema, tá certo? Que você dá alguma garantia de que eles são únicos globalmente, mas o global depende do que é do global para você. Você pode querer criar um surrogate para a sua empresa. E aí ele é global na sua empresa. Mas você pode querer criar um surrogate no mundo inteiro. E esse é o nosso desafio, é criar um surrogate único no mundo todo, certo? E uma das coisas que é muito importante no surrogate é que ele não pode ter relação nenhuma com o que você está representando. Nenhuma relação. É absolutamente arbitrária. E por que isso? Porque se você mudar, você pode mudar tudo se você quiser. Você muda do jeito que você quiser. O surrogate vai ser sempre aquele mesmo. Vamos pegar o exemplo da esposa do funcionário que eu falei. Imagina que na hora que eu criei o registro dessa esposa, ela ganhou um surrogate. Tá certo? Ah, ela deixou de ser só a esposa do funcionário e passou a ser funcionária. Não tem problema manter o mesmo surrogate, porque tanto faz, concorda? O que ela é, o que ela deixou de ser, o surrogate é o mesmo, tá? Então, essa... Fala. Esse surrogate é além daquele código que você cadastrou para identificar ela como esposa ou esquece aquele? Não, na verdade, quando eu cadastrei ela como esposa, eu já usei o surrogate lá. E aí eu peguei, criei o surrogate e aí disse, esse surrogate é a esposa desse cara aqui. Quando ela passou a ser funcionária, eu peguei esse surrogate e trouxe para os funcionários. Tá? Nosso RA, nossa matrícula, independente se a gente é aluno de graduação ou mestrado, se a gente está na mesma instituição, é o mesmo código. RA funciona, matrícula não. Eu era aluno, eu tinha um RA. Quando eu virei professor, eu ganhei uma matrícula diferente no meu RA. Se a Unicamp tivesse o conceito de surrogate, o meu número ia me acompanhar, não importa se eu fosse funcionário, e aí ia ter um nome só, tipo, identificador Unicamp. O CPF pode ser considerado um surrogate no Brasil. No Brasil. Aí o que a gente está chamando de universo é o Brasil. Sim, o CPF pode ser considerado um surrogate no Brasil. Tá. Oi? Qualquer entidade que a gente queira representar. Então, se você pensar bem, o importante do surrogate é que não pode ter... Por exemplo, o meu CPF não tem relação nenhuma com nada meu, nada. Se eu mudar de nome, o CPF continua o mesmo e não tem problema nenhum. Se eu mudar de endereço, se eu mudar o que eu quiser mudar, o CPF vai ser sempre o mesmo. Então, o princípio do surrogate é que ele tem que ter algum tipo de construção que não tenha relação com os atributos da entidade. Certo? Tudo bem? E eu estou falando sobre surrogate porque surrogate vai ser visto e revisto aqui várias vezes. Tá? Então, eu acabei de aprender que esse meu exemplo está errado aqui. É ruim ter pessoal de biologia na aula porque fica... Esse exemplo está errado porque eu achei que essa identificação servia para qualquer Escherichia coli. Mas agora que eu ouvi falar de strain, que é a cepa, eu estou vendo que isso não é para qualquer uma, é só para uma cepa específica, não é isso? Droga! Vocês ficam... Eu tenho que dar essa aula, não posso ser, eu tenho que mandar os biólogos saírem da sala para eu dar aula. Eu dei essa aula para o pessoal da computação, ninguém falou nada. Ah, legal. Esse estranho aí é um negócio bacana, tá certo? Isso também é um surrogate, tá, gente? Só que esse aqui é um surrogate para uma cepa, não é isso? Porque bactéria é complicado, é isso. Falar de espécie de bactéria é complicado, né?
Tanto que no Backdive eu não consegui achar o identificador genérico do Escherichia coli. Talvez não exista, né? É? Hã? Tem. É que eu queria usar o Backdive porque eu usei na aula passada, na outra aula, é só isso mesmo. Eu meio que insisti no Backdive. Mas tudo bem. Então, mas o conceito vale, tudo bem? O conceito vale. Por que o conceito vale? Porque, na verdade, Tá, eu só preciso corrigir esse slide para dizer assim, esse é o surrogate 4907 de uma cepa específica da Escherichia coli. É isso. É só isso que mudou. Mas continua sendo surrogate. Por quê? Porque esse número 4907 é um número arbitrário, ele não tem relação com nada. Tá certo? Tudo bem? Então, aí agora eu quero começar a entrar no que a gente chama de RDF Web Semântica. Por quê? Porque não RDF Web Semântica, o que eu quero é criar um nó, que é um conceito, mas ele tem que ser único no mundo. No mundo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Como é que ele funciona? A gente divide a identificação em duas partes, certo? A primeira parte é o que a gente chama de namespace. O que é um namespace? O namespace é uma URL, geralmente controlado por quem definiu a nomenclatura, tá certo? E aí isso é muito seguro, por quê? Porque somente os proprietários desse domínio, que nesse caso é o Backdive, vão conseguir criar coisas ali dentro, né? Quem não é desse domínio não vai conseguir. Então, isso dá um certo controle, não é? Não é qualquer um que sai definindo qualquer coisa. Por outro lado, esse prefixo de URL, ele é reconhecido no mundo inteiro. Tá certo? E aí, o que o Backdive faz? Depois desse namespace, ele coloca um sufixo que é um surrogate. Aquele número, ele só precisa ser único dentro do Backdive. Ele não precisa ser único no mundo. Tá certo? Por que não? Porque o identificador real dessa cepa é tudo isso junto. Como isso aqui é único dentro desse namespace, juntando isso com isso, isso vai ficar único no mundo. Essa é a única forma de identificar essa cepa no mundo inteiro. Tá? Todo mundo entendeu isso? Isso é muito importante porque a gente vai passar para um passo que a gente vai começar a ligar as coisas e aí vai ficar divertido. Então, olha só. Tem uma forma mais sintética de representar as coisas que eu vou usar aqui. É muito complicado ler isso aqui, certo? Então, tem uma técnica que a gente faz assim. A gente usa uma sigla para representar o namespace. Por exemplo, eu botei strain. Representa esse namespace aqui. Tudo bem? E aí eu boto só o sufixo junto. Então, quando eu representar o nó, eu uso essa técnica, strain 4907. Eu quero chamar a atenção para vocês que essa técnica de usar uma sigla, ela não vale no mundo inteiro. Ela só vale na minha implementação local. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Quando eu faço qualquer uso local, eu falo para o meu sistema, olha, ao invés de chamar esse negócio grandão, chama de strain. Mas só vale localmente. Para o mundo, o que fica registrado é esse completo aqui. Firmeza? Bacana. A mesma coisa eu poderia fazer com chronic myeloid leuquemia. Tá? Pode ser escrito em várias línguas. Mas olha só. Por exemplo, eu quero pegar uma proteína. Certo? Que é essa prickle-like protein tool. Certo? Então, que é do gene prickle2. Certo? Vocês estão vendo que ela foi identificada no UniProt. UniProt é um repositório que tem informações sobre proteínas, genes relacionados e mais uma bandalheira de coisas que vocês vão precisar. E ele também tem o conceito de ontologia dentro dele. E ele também usa essa técnica para representar. Então, por exemplo, essa proteína, o que é isso aqui? Q7, Z3, G6.
É um surrogate. Não quer dizer absolutamente nada. Tá? Então ele tem o prefixo dele. Vamos lá. Vamos pegar o Prequel 2 para fazer aqui o exercício. Então o Prequel 2 tem o namespace, que é esse do UniProt. Tem o surrogate, que está aqui. E essa é a identificação que eu uso dele na ontologia. Então, qualquer um no mundo que queira referenciar esse cara, pode usar essa URL aí. Tá? Que vai representar esse conceito no grafo. Tá? No UniProt, eu também tenho um conceito de espécies. Por exemplo, Homo sapiens. Tá? Aqui eu quero chamar a atenção que dentro do mesmo domínio, eu posso ter namespaces em subdomínios. Por exemplo, veja aqui, ó, que esse aqui, ele tem purl uniprot.org/uniprot, certo? Esse é um namespace. Aí depois ele tem purl.org/taxonomy, tá vendo? Esse é um outro namespace, certo? Dentro do mesmo domínio, e isso aqui é um surrogate representando Homo sapiens. A partir de agora vocês são 9606, tá certo? Então, espécie 9606, isso aqui é a nossa representação. Todo mundo acompanhou aí? Legal. Então, o bacana é que esse prefixo que eu chamei de namespace, a gente pode usar isso como se fosse não, a gente usa como vocabulário. Então, vocês imaginam que cada um desses namespaces é um vocabulário diferente. Tá? É comum as pessoas usarem as mesmas siglas sempre para representar, mas isso não é obrigatório. Tá? Tá claro isso aqui? Bom. Tá. Então, olha só, eu vou acrescentar um terceiro cara aqui. Vocês lembram que num grafo de conhecimento eu tenho um conceito, uma relação e outro conceito. Lembram disso? Bom, então eu tenho a relação entre o Prequel 2, que é uma proteína observada no 9606, vocês, 9606, né? No Homo sapiens. Como é que eu represento essa relação? Na hora de representar a relação, eu tenho exatamente o mesmo problema que eu tenho no conceito. Por quê? Como é que eu nomeio uma relação de forma que aquele tipo de relação seja reconhecida universalmente no mundo todo? Então existe uma relação que é organism lá no UniProt. O que essa relação fala? Que esse primeiro cara foi observado no organismo tal, certo? Então, a relação também tem essa construção. Você tem um namespace. Aqui é mais comum se usar nome mesmo e não surrogate, tá? Mas por que aqui é mais comum usar nome? Primeiro porque a legibilidade fica bem melhor, mas é porque relações são coisas que não têm tendência a mudar, tá certo? Parte de, eu não vou deixar de chamar de parte de, certo? Organismo é muito mais estável. Como é muito mais estável, os sistemas têm uma tendência a usar nomes ao invés de surrogates. Tá? Apesar de que eu já vi gente usando surrogate para isso também. Tem gente que é radical, certo? Mas não é comum. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como é que isso vira o que a gente chama de RDF. Na verdade a gente já fez isso, a gente só não sabia. Que é o formato que a gente chama de tripla. Então, toda vez, eu estou fazendo sempre o que aqui? Eu estou sempre pegando um recurso, uma propriedade e um valor. Eu estou sempre fazendo isso, certo? É o que a gente chama de recursos, propriedade e valor. É uma forma de representar conhecimento, tá? Então, vamos pegar esse grafo. Eu peguei um grafo aqui, e esse é um grafo de conhecimento, certo? Então, eu tenho vários recursos, tenho várias propriedades e tenho vários valores. Como é que eu armazenaria esse grafo? Como é que eu representaria fisicamente esse grafo? Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, eu tenho várias relações dentro desse grafo, concorda?
por exemplo, eu tenho essa relação. Essa relação está me dizendo o quê? Que Horácio é autor do Dinos PDF, certo? Eu posso ter uma outra relação aqui que está dizendo Horácio foi contratado pela Edisauros. Eu posso ter uma outra relação que está dizendo que a editora de Dinos PDF é Edisauros. Agora, como é que eu represento esse grafo? Na verdade, eu vou fatiar ele em triplas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pensar em cada relação separada, tá certo? Ah, antes disso, eu posso dizer assim, o nome completo de Horácio é Horácio Montecchio. Aí vocês vão perceber, e isso é importante para a gente aqui, que aqui eu usei um retângulo ao invés de uma bolinha, tá? Tem horas no meu grafo de conhecimento que eu preciso escrever um texto mesmo, literal, né? Porque senão, como é que eu vou dizer, por exemplo, que o nome dele literalmente é isso aqui? Então, nesse caso, eu não vou querer usar surrogate, nem nada disso. Eu quero escrever o nome de Horácio. Então, geralmente, existe um tipo de nó no meu grafo de conhecimento que a gente chama de literal. O que tem nesse nó? Uma string. E ele é considerado terminal. Por que ele é terminal? Porque, como ele é uma string, ele não tem uma URI, ele não tem um endereço único no mundo, ninguém vai conseguir apontar para ele, nem ele para ninguém. Quer dizer, consegue apontar para ele, porque esse cara apontou aqui, mas só esse cara. E ele não aponta para ninguém. É por isso que ele é representado como um retângulo. Ele é chamado literal e ele é sempre um nó final. E eu posso usar a literal... Hã? Exato. Ele é o valor de um atributo que tem outros modelos de grafos, que eu não vou mostrar, que ele vira propriedade do nó. Certo? O RDF não faz isso por uma questão de homogeneidade. Ele quer que tudo seja recurso, propriedade, valor. Tudo. Então, para manter homogêneo, até mesmo esses caras que são atributos, não é? Eles também são propriedades e valores, tá? Mas eles se comportam como atributos, exatamente. Tá, aí tem a razão social, enfim. Agora, oi. Na verdade, não existe uma regra, certo? Não existe uma regra. Aqui o que eu estava imaginando é, se você acessar o recurso Dinos PDF, você vai ver que o autor dele é Horácio. E eu poderia ter uma ao contrário, dizendo que Horácio escreveu Dinos, entendeu? Que na verdade, essa maneira de representar não é absoluta. Alguém poderia decidir, como você, fazer o contrário. Horácio é autor desse livro. Poderia ser o contrário, tá certo? Então agora vamos transformar em tripla. Recurso. Dinos PDF, certo? Propriedade. Autor. Valor. Horácio. Então, até agora eu fiz recurso, propriedade e valor. Que na ponta pode ser um literal ou na ponta pode ser um outro nó. Então, eu posso fazer assim, ó. Recurso. Esse aqui, né? Dinos PDF, propriedade e valor. Aí eu posso acrescentar outra. Aqui é uma outra tripla. Recurso, Horácio. Propriedade, contratado. Valor, Edisauros. Então, na verdade, o que eu faço é que eu vou fatiar o meu grafo em várias triplas, certo? Esse é um modelo chamado modelo de triplas, tá? E isso mostra também que uma coisa que é um valor numa tripla pode virar o recurso da outra tripla. Então eu posso ir fazendo que nem um Lego, sair montando o meu grafo, tá? Encaixando pecinhas. Tudo bem? E aí na DBpedia, por exemplo, eu mostrei isso, né? Tenda dos Milagres, o autor é Jorge Amado, que nasceu em Itabuna. Eu poderia representar isso em recurso de propriedade e valor? Poderia, né? Aqui saiu meio desformatado. Deixa eu formatar, senão esse treco... Aqui, na verdade, vai funcionar, mas... Ó, aqui eu tenho... Peraí. Deixa eu diminuir o tamanho, talvez. Deixa eu ver.
Pronto, 2, né? Então, recurso, tenda dos milagres. Propriedade, autor, valor, Jorge Amado, certo? Ficou um pouco desalinhado aí, mas todo mundo entendeu, né? Tá. Aí agora, aqui, ó. Peraí, deixa eu diminuir o tamanho de novo. Pronto. Vou fazer isso. Aí tem o outro. Recurso, Jorge Amado. Propriedade, birthplace, valor Itabuna, certo? E é assim que eu vou montando as coisas, tá certo? Só que na Wikipedia ou na DBpedia, ele também usa a ideia de URIs, só que lá ele não usa surrogate. Por que ele não usa surrogate na DBpedia? Porque como a DBpedia liga diretamente com o que tem na Wikipedia, com a página da Wikipedia, não faz sentido usar surrogate, concorda? Porque na Wikipedia não é surrogate, então na DBpedia não usa, certo? Mas se vocês olharem, ali também está meio desformatado. Nossa, esse negócio está com a formatação bem zoada. Ali, se vocês olharem aqui, ó, o recurso propriedade valor também está usando isso aqui a DBpedia usa, tá vendo? URLs para identificar o recurso, a propriedade e o valor, na mesma lógica. Todo mundo entendeu isso aí? Bom, aqui, proteínas versus species. Porque lembra que o nosso problema maior lá no começo era a predição de proteínas, né? Então vamos pegar essa proteína, isso é um recurso, certo? Lembram que é essa identificação da Prickle? Organismo, propriedade, o valor é Homo sapiens. Tudo bem? Então, isso é a minha tripla. Então, agora eu coloquei as URIs sem os labels ali, né? Porque aqui eu tinha colocado o label embaixo, mas o grafo em si é esse aí, certo? E aí, olha só. Se o meu conceito só tem uma URI, como é que eu sei que ele é Prickle-like Protein 2? Como é que eu sei disso? Eu vou ter uma propriedade chamada label, que aliás essa é uma propriedade que é do RDF, é uma propriedade padrão para todas as ontologias do mundo. Label, e aponta para um texto, que é o label falando quem é a proteína. Então no nó conceito não tem nada sobre ela. Depois tem um label para Prickle-like Protein 2. O que isso me dá como recurso? Eu posso ter isso em várias línguas. Eu não sei se eu botei aqui. Isso aqui é um literal, tá? Eu não coloquei, mas eu poderia ter isso em várias línguas, né? Até em chinês, certo? Tarefa que vocês vão fazer aí agora. Então, eu queria que vocês representassem essa parte nova aqui, que é a do label, que eu acabei de fazer, em RDF aqui embaixo. Ó. Vocês podem substituir esse texto aqui, se vocês quiserem. É só o exercício para ver se o cidadão está acordado. Então não é o grafo inteiro, eu só quero a parte que eu acrescentei aqui do label, porque a outra parte eu já representei. Certo? Então, todo mundo conseguiu isso? Devia ser fácil, né? Vai virar isso aqui, ó. Tá? Recurso é aquela proteína, propriedade RDF CS label. Vocês estão vendo que esse último eu botei entre aspas, porque ele é um literal. Ele não é uma URI, ele é um literal. Ele é um nó que ele não vai poder apontar para ninguém, não vai acontecer nada, porque ele é um literal. Tá certo? É um nó final. Certo? Tem uma pergunta que foi feita. Como é teu nome? O Diego fez uma pergunta muito importante. Ele falou assim, mas André, como é que eu vou garantir que só o Uniprot vai definir Homo sapiens? Não vão ter outros caras que também vão definir Homo sapiens? Sim. Muita gente também vai definir Homo sapiens e, se der tempo, hoje mesmo eu vou responder isso. O que a gente vai fazer é que a gente vai ligar as ontologias. Não tem jeito. A gente não consegue obrigar todo mundo a usar sempre o mesmo. Isso é inerente ao ser humano.
Mas como isso é endereçável no mundo todo, eu consigo conectar os dois conceitos. E isso que é a coisa bacana, certo? Tarefa 2. Então, sabendo que a propriedade que rotula um organismo, aqui eles saíram no padrão, tá? Ao invés de usar RDF-S label, que é o padrão, eles usaram isso aqui, ó. Isso aqui é o namespace, upcore, scientific name, tá certo? Então, sabendo que essa propriedade é que define o literal que descreve o organismo, como você faria a tripla recurso, propriedade e valor para dar o literal que é o nome científico do táxon 9606? Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Na verdade, assim, eu estou pedindo para botar o nó no grafo, mas vai demorar. Eu não sei se vocês têm habilidade nesse negócio. Bota só a tripla. Para mim tá bom a tripla, se vocês quiserem. Tá? Para não demorar. Precisando copiar e colar. Vai dar isso aqui. Tudo bem? Taxon 9606, Scientific Name, Homo sapiens. Então vocês estão vendo com isso como é que a gente vai construindo um grafo. Certo? Agora vai vir a pergunta do Diego, conectando coisas. Essa parte eu vou passar um pouco mais rápida, por causa do horário, que eu não vou poder atrasar o final da aula, mas depois eu posso mostrar isso com mais detalhes, tá certo? Bom, se você entrar no Disease Ontology, tá, você vai ver que o surrogate do CML é 8552. Note que aquele ali é o namespace e isso aqui é o surrogate e aí eu coloquei aqui, tá vendo? O namespace ele vai até o 2 pontos ali, né? E eu usei essa sigla no lugar. E aí 8552 é ele. Então, 8552 no DOID é o surrogate do CML. Tudo bem? E lá no Disease Ontology, eu mostrei isso no slide passado, eles têm uma hierarquia dizendo, olha, esse cara é um tipo de mieloide leuquemia, que tem um outro surrogate. Então isso lá na ontologia ele está representando, certo? Bacana. Se você entrar no KEGG, todo mundo já lembra do KEGG, que é aquele que representa os pathways, tá? Vai ter um pathway só do CML, certo? E é óbvio que se o Murilo tivesse aqui, ele ia explicar o BCR, ABL e tudo mais. Eu não vou arriscar fazer isso, tá certo? Mas todo mundo sabe o que é um pathway, não é? Então esse pathway é o seguinte: uma vez que você teve a mutação do gene e se cria esse gene BCR-ABL, tá? Eu acho que esse é o gene modificado, pelo que eu lembro. Eu sabia isso bem um ano passado, mas esse ano eu já não estou tão... Os pathways, eles se modificam. Você vai ter pathways modificados por essa mutação que é gerada pelo câncer, tá certo? E esse é o mapa dos pathways quando você tem essa mutação, tá? Então esse cara aí, ó, é o gene modificado, em vermelho aí, esse BCR-ABL e as consequências, tá certo? Esse gene, que é o BCR-ABL, ele é essa mutação que pega um pedaço do ABL1 e um pedaço do BCR, tá? Ok, tudo bem. Isso aqui eu estou passando rápido, tá, gente? Se você for na descrição do KEGG, certo? Então, deixa eu entrar aqui, só para vocês verem o caminho que eu fiz. Isso está tudo linkado lá no KEGG, tá? Se você abrir esse link que eu botei aí, ele vai nesse pathway no KEGG lá, né? Que é o pathway do CML, certo? Eu espero que ele vá em tempo hábil. Legal. Aí se você clicar aqui em cima do gene mesmo, ó, clicou nele, tá?
ele vai abrir essa página aqui. Tá vendo? E aí nessa página, que é essa página aqui, tá? Você vai encontrar aqui uma referência a esse cara em outros bancos aqui embaixo, ó. Other DBs, em algum lugar aqui, tá vendo? Aí você vai achar um Uniprot, certo? É aí que entra a história, porque o mesmo cara é definido em várias bases com IDs e surrogates diferentes. Aqui eu não sei nem se eles usam surrogate, eu acho que não aqui no KEGG, tá? Só que ele se liga com o Uniprot, tá? Então se você vier aqui para esse Uniprot, deixa eu ver qual dos dois eu peguei, é o 519. Então se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele vai abrir o Uniprot e vai abrir nesse ABL1 aqui, que é um dos caras que compõe o BCR-ABL, tá vendo? E ele tá aqui. No Uniprot ele é todo fofinho, cheio de figura, cheio de coisa, com informação. Olha que coisa linda. Não, isso é lindo. Isso é lindo. Os lugares onde ele atua ali estão destacados, tá vendo? No citoplasma, no núcleo e nas mitocôndrias. Não, fala. Fala que de noite você não vai agora ficar a noite inteira nesse Uniprot brincando nas célulazinhas, né? É bonito. Não, é bonito. Para um encerramento é uma coisa que valeu a pena, não valeu? Então, vocês estão vendo o que eu fiz ali? Olha só. Eu tenho duas URLs, né? E eu consigo conectar os conceitos, tá? E aí agora vamos puxar o Genontology. O Genontology eu já falei o que é, então eu posso pular essa parte, né? E o Genontology, eu posso procurar no Genontology o ABL1, que é aquele gene lá que eu estou interessado. E ele vai ter um link para onde? Para o Uniprot. Tá vendo? Ele vai ter um link para o Uniprot. E note que ele tem um link para o surrogate do Uniprot. Isso é muito poderoso, porque se com o tempo eles resolverem mudar qualquer coisa do nome, qualquer coisa, o surrogate continua o mesmo. Tá? E aí, olha só. Existe o OMIN, que é o Online Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. O que esses caras fazem? Eles catalogam mutações de genes e as respectivas doenças que são causadas por esses caras, certo? E aí, se você vier aqui, você vai encontrar o leuquemia, Philadelphia, cromossomo positivo e resistência em imatinib. Então você vai, na verdade assim, aqui são várias coisas ligadas à leucemia, ao chronic myeloid leukemia, tá vendo? Só que aqui ele tem um subtipo também que é o resistente a imatinib, é um medicamento que é usado para esse cara aí, né? Mas eu estou chegando nesse cara, no OMIN, porque olha só o que tem aqui no OMIN, ele mostra que tem o ABL1 aqui e o que acontece aqui? Esse cara está ligando o símbolo dele, né? Tem um link para esse HGNC, que por sua vez tem um link para o Uniprot, certo? Então, no fundo, vocês estão vendo que o Uniprot, ele ganhou uma reputação tal, né, que vários lugares se ligam a ele, tá? Então você tem o KEGG se liga ao Uniprot, o Genontology se liga ao Uniprot, o OMIN se liga ao Uniprot. Então isso faz com que esse cara aqui, que é o ABL1, ele ganhe passa a ser um termo central. Então a resposta é, vai ter um cara, mais de um cara vai definir de forma diferente? Vai. A identificação do ABL1 no Genontology é diferente, não é essa. Ela tem o próprio surrogate dele. Mas eu consigo conectar com o Uniprot. Então o que faz com que eu possa navegar pelas ontologias para buscar a similaridade entre os termos. Tá certo? Aí eu tenho essa relação do IESA, que eu peguei do DOID, né? Lembra? Que está aqui nesse
Essa aqui é a Disease Ontology, tá? E lembrando que também a relação pode ser uma URI, né? Tá? E aí, voltando para a ontologia, olha só as ligações que eu consigo fazer, certo? Eu consigo ligar através do ABL1, porque o ABL1 também tem relações com o GenoOntology. Então, vocês lembram que no ABL1 ele mostra que o negócio fica no núcleo? Aqui, ó. Vamos brincar. Ah, vocês estão doidos para ver de novo, né? Eu sabia disso. Núcleo, tá vendo? Aí, se você clicar em núcleo aqui, ele vai para o Cellular Component núcleo e ele vai ter em algum lugar, que eu não lembro, aqui, ó, GenoOntology núcleo, tá vendo? Ele tem um link para a URI que usa o surrogate, que é o 5634, que é o núcleo no GenoOntology, certo? Então, olha só que coisa maluca. Então eu sei que o ABL1 ele está no núcleo, e aí tem uma relação específica dizendo que ele foi encontrado no núcleo, ele é um tipo de proteína, blá 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 blá, certo? E ele é uma resposta para algum processo. Então note que eu começo a interligar todo esse conhecimento que eu tenho. É a mesma história que a gente viu no Linked Data, né? Então vocês imaginam que eu tenho hoje e mais para frente a gente vai ver mais bases. Eu pretendo trazer para vocês verem bases que estão ligando sintomas, que estão ligando outras coisas, tá certo? Então, se vocês pensarem, usando essa técnica de fazer referências mútuas, por exemplo, aquele artigo que eu falei para vocês das drogas, que está aqui em algum lugar, tá? Não vou achar mais ele, mas vocês acreditam em mim que vocês viram o artigo, aquele das drogas lá? Ele está em algum lugar aqui, né? Aquele artigo das drogas, ele explora exatamente isso. É esse cara aqui, ó, das drogas, né? Então ele explora exatamente isso, certo? Tá. E é por isso que vocês vão receber uma tarefa, não agora, mas eu vou botar um lab para fazer em subgrupos, que agora existe uma tendência muito forte a se criar esses grafos de conhecimento unificadores, tá? Eu já mostrei um lá no começo do curso chamado Prime KG, tá certo? Tem esse aqui, por exemplo, e tem muitos outros que fazem exatamente a mesma coisa, tá? Eles vão pegando conhecimento de várias fontes, certo? E eles vão unificando, e aí depois eles mostram, no artigo desse cara, ele mostra, como é que eu consigo usar esse conhecimento todo unificado, fazendo inferência, só andando nos nós, fazendo inferência para saber assim, essa droga que serve para essa doença, potencialmente sempre, lembre gente, isso é inferência, vai servir para essa. Então ele pode guiar o pessoal da área de saúde para o cara ir lá testar experimentalmente para ver se funciona. Tá certo? Tudo bem, gente? Bom, então, por hoje é só. Hoje eu não passei a lista, esqueci, não vai dar tempo, e você ficou feliz que isso só avisou no final. Eu estou brincando. Essa tarefa pode submeter. Pode submeter. É essa aí, né? Porque eu acho que a última coisa que estava como task era isso aí, não era? Não, tinha mais task? Na verdade, tinha 3, 4, 5. Já era. Não vai dar tempo. Eu tiro 3 pontos de vocês. Não, brincadeira. Não precisa submeter, não. É do SparkL. Eu não vou mostrar SparkL. Então,